Hoje a gente recebe a doutora Luciana, ela que coordena o Comitê Especial em Defesa do Meio Ambiente e da Sociedade Civil. Doutora, fala um pouco a respeito da criação desse comitê. Bom, esse comitê foi formado pelo Dr. Rodrigo Julião, que é o presidente da OAB de Santos, tendo em vista a gravidade do incidente do Alemoa. Nós sabemos que o impacto desse acidente não foi só local, né? É uma questão regional, nós vemos aí os danos do estuário, a questão da poluição atmosférica, as comunidades de pescadores, então, enfim. A ideia, Nathalie, na verdade, é que nós formamos uma governança com uma possibilidade de gestão para uma devida informação, né? Não uma informação reservada, mas sim uma informação técnica, sem ser especulatória, que nós sabemos, os atores envolvidos, eles não estão aqui só. Nós temos a Ecovias, nós temos um gabinete de crise formado por um vice-governador, um secretário de Segurança do Estado, uma Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que, aliás, esteve aqui conosco. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente esteve aqui representada pela doutora Beatriz. Hoje em dia nós temos uma Secretaria de Meio Ambiente Técnica, com a doutora Patrícia Iglesias, né, para nossa sorte, e que logo que chegou, o que foi comentado foi para a população: olha, não consumam esses pescados. Por quê? Porque, óbvio, que foi afetado. Então, assim, a importância do comitê, em termos de OAB, é conseguir promover uma governança, uma gestão e entendimento e informação que envolva todas as subseções da região. Que envolva não só as subseções da região, mas que envolva a Comissão de São Paulo, a Comissão do Conselho Federal, que inclusive já confirmaram para participação nesse comitê, o próprio Ministério Público, representação da sociedade civil através do Fórum da Cidadania, representante da área da saúde, da biologia, da engenharia, representante do CONSEG, do PAN, que é o Plano de Auxílio Mútuo, os próprios bombeiros, né, que também foram convocados para estarem aqui conosco. Porque a Ordem dos Advogados do Brasil, na verdade, ela está em defesa da sociedade civil, né, que vive no meio. Então, a partir do momento que nós temos comunidades afetadas, a partir do momento que nós temos o meio ambiente em que vivemos afetados, nós temos que entender a necessidade dessa gestão, né, e entender o que não funcionou. Né? Esse acompanhamento da Ordem dos Advogados do Brasil é entender responsabilidades, entender mecanismos de apuração que funcionem efetivamente para uma reparação e mitigação do dano, né? Não só teoria, né? E para isso nós precisamos mais do que especulações, para isso nós precisamos de todos esses atores que estiveram aqui nessa reunião hoje, para nos dar informações técnicas, para que com base nelas nós possamos ir através de estudos adequados, inclusive de universidades também participantes, que nós possamos dizer, verificar o que faltou, né? E que lição isso nos traz, assim como outros eventos trouxeram outras lições para Cubatão, em outros eventos, por exemplo. Isso com certeza vai nos trazer lições. E até que ponto o que nós vamos aprender com esse incidente vai nos levar a uma necessidade de alteração da regra que existe hoje, né? Porque, afinal de contas, nós vivemos entre inúmeras empresas, essa não é a única, né? Então, com certeza, isso, além de tudo, vai ser um grande aprendizado, e o papel da OAB também será esse, de formalmente propor a necessidade de eventuais alterações no regramento que já existe, para que nós tenhamos uma prevenção melhor, né? Para que isso não ocorra efetivamente. Diante de todo esse cenário, como é que você analisa a legislação atual, a punição, né, da empresa? Se a gente estiver falando em termos de legislação para punição, o que nós temos de informação hoje é que, por conta dos laudos que a CETESB fez inicialmente, o que ficou constatado? Que realmente a poluição do estuário, a mortandade dos peixes no estuário, né, são quase 11 toneladas, salvo engano, se deu por conta do aquecimento da água, né, que isso faz com que diminua o oxigênio da água. Então, a água foi a temperatura de 27 graus, salvo engano. E isso somado à presença de combustível. Então, tanto a temperatura quanto a presença de combustível na água faz com que diminua o oxigênio, e isso causa a mortandade dos peixes. Então, a CETESB já pôde constatar que isso foi
um agente causador. Quanto à poluição do ar, nós temos a questão, todo mundo fala da questão do vento, foi colocado que o monitoramento que foi feito pela CETESB, ele não constatou a alteração da toxicidade no ar. Existem muitos médicos pneumologistas, né, estudiosos da questão da poluição que discordam, né, que as partículas em si, elas já são prejudiciais à saúde e também parece que o índice de pessoas com crise respiratória nos hospitais aumentou muito. Então, isso é um outro ponto. Do ponto de vista da penalidade, a informação que nós temos, o próprio vice-presidente da CETESB, o Dr. Nelson Bugalho, respondeu ao nosso convite e disse, olha, a CETESB já aplicou multa em relação a esse incidente. Através dos meios de comunicação, nós pudemos constatar o valor da multa, foi de 22 milhões. Nós temos de 5 a 50 milhões que a lei permite de aplicação. Né? Tem esse parâmetro que a legislação nos dá. O que eu diria, Nathalie, é que ainda estamos num primeiro momento. Se a CETESB já conseguiu dar um feedback à população no sentido de penalidade, era isso. Ela aplicou 22 milhões e tem mais 5 condicionantes lá, tem 5 obrigatoriedades que ela impôs para a empresa, entre elas a questão da comprovação do que tem feito para mitigar, a destinação do rescaldo, que a gente sabe que é um fator poluente, dentre outros. Então, do ponto de vista de penalidade, nós temos o que a CETESB já se posicionou, salvo engano, na data de ontem, acho que saiu na quarta-feira, que a CETESB já fez. Ora, isso é definitivo? Não. A lei, ela permite que, de acordo com a postura da empresa, você consiga mitigar também a multa. Então, assim, se a empresa aceitar sem se defender, sem defesa e apenas aceitar essa imposição, ela já tem 30% de desconto, que cai, acho que, para 14 milhões. Se forem avaliadas a confissão, enfim, tem outros fatores da legislação que possibilitam a mitigação dessa multa. Mas no que isso é importante em termos de reparação, né? Eu faço esse questionamento porque a gente fica em meio a comunidade pesqueira, as pessoas que estão diretamente afetadas, as empresas, a economia, as empresas que foram afetadas com a questão da interrupção da descida de caminhões. Então, assim, fora isso, ainda não há como perceber se esses danos vão continuar aumentando, porque o meio ambiente ele é dinâmico, né? Então, assim, não há como prever. Você pode até ter um parâmetro mínimo do que virá a acontecer. Tem especialistas que dizem que isso vai durar 5 anos. Né? Mas o meio ambiente ele é extremamente dinâmico. E se em 5 anos acontecem outros determinados fatores, climáticos inclusive. Né? Então, existem outras dependências. Né? Então, em termos de multa, em termos de penalidade administrativa, as iniciativas foram tomadas. Né? A gente está também diante de uma empresa que funciona há mais de 48 anos, sem incidentes. A gente está diante de uma empresa que é importante no desenvolvimento, nesse cenário regional, muito importante, né? E que vem participado, inclusive, do gabinete de crise. Então, assim, talvez não é uma empresa que vai sair correndo, né? Que não tem para onde ir. Não é assim, né? É um fato extremamente importante. Nós estamos diante do segundo maior incêndio do mundo, do primeiro em termos de granéis líquidos. Então, por isso estamos tão preocupados e tão voltados para essa questão que, sem dúvida, será um divisor de águas, até em termos de adaptação da legislação, para que essa situação de risco que a nossa região vive diariamente seja tratada também como de inferencial. Multa é uma coisa, agora em termos de responsabilidade e reparação de dano, que aí seria numa condenação ou num acordo, aí seria um outro viés das obrigações da empresa.
Luciana, fala um pouco a respeito então, dessa reunião de hoje, dessas autoridades que tiveram presentes. Olha, foi muito bacana, Nathalie, porque a gente vê que existe essa preocupação de todos os envolvidos, existe também uma convergência de interesse no sentido da participação. Participação é um princípio do direito ambiental, então assim, todo mundo tem esse interesse de estar colaborando de alguma forma nessa área tão complexa que é a área ambiental, né? Que precisa realmente dessa interlocução de todos os atores. Eu costumo dizer que o advogado ambientalista ele é um relações públicas, né? Que ele dá IBAMA, CETESB, promotoria, né? Não é só o cliente. Então assim, nesse caso, o que nós pudemos ver aqui é que todos concordam que há necessidade desse acompanhamento de dados técnicos não especulatórios. Segundo ponto, concordam que há necessidade de acompanhamento dessa apuração de responsabilidade, apuração da possibilidade de mitigação urgente e efetiva desses danos. Né? A gente sabe que vai ser possível o status quo, o que era antes não vai ser mais, o meio ambiente é dinâmico, mas até que ponto existe a necessidade de liminares, de medidas urgenciais no sentido de mitigação e reparação. E acho que talvez o ponto mais importante, que todo mundo também está em uníssono, pensando em acordo, é que esse incidente ele traz a necessidade de estudo do que funcionou, o que não funcionou, né? Nisso no que nós vivemos nessa região de risco, então talvez o regramento para nós não seja suficiente. Talvez aquilo que a lei também já dá, esse espectro de que cada ambiente será avaliado de acordo com sua gravidade e risco. Então, nesse sentido, o que tem sido feito hoje talvez não seja o suficiente. Então, isso, averiguando-se essas necessidades, feitos esses acompanhamentos, acredito que a Ordem dos Advogados do Brasil, através desse comitê, possa, sim, ir em busca de adequações para a sociedade. Né? E até em termos de urgenciais, e a sociedade civil a gente percebe que tem essa ansiedade natural, né? Está sendo afetada, a Ordem dos Advogados do Brasil pode tomar as medidas, mas com certeza as escolhas vão ser pelas medidas mais eficazes. E às vezes as medidas mais eficazes nem sempre é a jurisdição. Né? A gente tem que tomar cuidado. Medidas emergenciais, sim, se não estiver havendo respaldo, sim, é possível. Mas em termos de solução, pode existir uma solução jurisdicional que não necessariamente necessite da contrariedade. Então, é nesse ponto que quando a gente trabalha com o meio ambiente, a gente sabe o que pode eventualmente ser mais efetivo. E a gente também tem essa preocupação de ser mais efetivo, né, e menos burocrático. Certo, Luciana, obrigada pela sua participação e já te parabenizo também pelo trabalho. Eu acho que é um trabalho de todos nós, né, Nathalie? A gente que agradece também, porque a própria sociedade, a própria imprensa, quando a gente está indo em busca dessas respostas, a gente está sendo menos alienado, né? E também isso é um chamamento. Quando houveram outros incidentes em Cubatão, em outros lugares, foi um divisor de águas também. Isso aprimorou outras questões da ABNT, né? De adequação, como aconteceu no Sul, lá no incêndio da boate. Infelizmente, acontecem determinados fatores que nos fazem parar, pensar, reorganizar o regramento para que isso não ocorra mais. Nós vivemos numa cidade, num polo industrial, né? Então, realmente, eu agradeço.